Sei que o medo de falar em público provavelmente deve ser algo que chama a atenção de muita gente. Afinal, 7 entre 10 pessoas no mundo possuem algum grau de medo de falar em público. Em alguns casos, este medo é mais tranquilo e facilmente controlável. Já em outros, nem tanto. O medo é uma emoção que produz um sentimento intenso, que provoca reações diversas no corpo, tais como sudorese, tremedeira, tartamudez, a famosa gagueira, vermelhidão no rosto, boca seca e, em casos mais graves, choro e diarreia. Sim, todos esses sintomas podem ocorrer quando nós estamos com medo. O medo é irracional, na maior parte das vezes ele não se baseia em algo concreto. Pelo contrário, parte do enfrentamento do real, daquilo que não temos controle. Por isso, grande parte das pessoas ansiosas são, na verdade, medrosas. A ansiedade, em grande medida, ocorre por questões que não controlamos. Eu posso dizer isso com um grande conhecedor. O assunto me é peculiar porque eu também sou medroso e absolutamente ansioso. E em 99% dos casos, adivinhe, em nada adiantaria esse meu medo, essa minha ansiedade, porque eu não tinha controle a respeito daquilo. Eram coisas que fugiam ao meu controle, fugiam àquilo que eu poderia intervir. E mesmo que eu pudesse intervir, o acaso também ocorre. E muitas vezes essa ansiedade que toma conta da gente em momentos cruciais faz com que a gente trave, que a gente não consiga elaborar as coisas da maneira que deveria. Em casos mais graves, que nós chamamos de fobias, não tem base na realidade também. Muitas vezes as fobias, ou a grande parte delas, não se baseiam em questões que são palpáveis, tangíveis ou explicáveis de maneira racional. E o que a grande parte das pessoas fazem quando sentem medo ou quando têm fobia de alguma coisa? Elas fogem de situações que vão ter que se deparar com esse medo e essa situação que naturalmente é incômoda. Só que é aí que radica o grande problema das pessoas que querem resolver o seu problema de falar em público. Eu, como professor, há mais de 13 anos trabalhando com cursos de oratória, invariavelmente eu recebo pessoas dos meus cursos presenciais, por exemplo, que querem fazer o curso, mas não querem participar do curso. Como que eu faço um curso de oratória sem participar, sem usar a oratória para treinar? É o mesmo que falar, olha, eu quero aprender a fazer natação, mas eu não quero cair na piscina. É impossível fazer isso. Obviamente que pessoas que têm medo de nadar terão maior dificuldade para conseguir ter resultado, para aprender de fato a nadar. Pessoas que não possuem medo, ou que esse medo é muito pequeno, terão maior facilidade. Mas isso significa que todas as pessoas podem aprender a nadar? Seguramente sim. E a mesma coisa acontece com a oratória. Existem técnicas que a gente utiliza para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. E esse processo passa por definitivamente cair nessa piscina, colocar a cara a tapa. Só que isso não precisa ser de uma vez só. Vou dar um exemplo básico, muito rápido, para você começar a pensar e organizar as suas primeiras apresentações, ainda que você tenha muito medo. Se você vai fazer uma apresentação, não necessita no primeiro momento fazer essa apresentação para 300, 400, 1000 pessoas. Você pode fazer uma apresentação para você mesmo, lá na frente do espelho. Faça várias vezes, verifique como que você se comporta. E aí depois você faz uma apresentação para um amigo próximo, para sua esposa, para o filho, para o teu marido. No segundo momento, busque mais pessoas, apresente para 3, 4, 5 pessoas e veja como você sai. E aí você vai progredindo aos poucos conforme você vai evoluindo. Claro, existem diversas outras técnicas que a gente poderia passar aqui a noite toda falando a respeito delas, inclusive para que a gente possa usar partes do nosso cérebro que não são utilizadas no momento que a gente está com medo. Primeira coisa que a gente precisa identificar: se eu tenho medo de algo, eu preciso entender que algo é esse. O fenômeno precisa ter luz em cima dele, para que a gente possa tentar entender melhor. Muitos alunos meus chegam em sala de aula e eu faço essa pergunta: você tem medo de falar em público? E muitos deles respondem que sim, tenho medo de falar em público. E aí eu falo, será que o seu medo é de falar em público
Ou medo do julgamento das pessoas que estão te assistindo? Ou medo de dar um branco na hora de fazer uma apresentação? Porque é diferente ter medo de falar em público e medo de um julgamento. Se a gente entende que o medo é o julgamento, o que a gente pode fazer para mitigar o julgamento que as pessoas podem fazer de você? Tem alguma forma de fazer isso? Mitigar as chances que você tem de dar branco na hora de fazer a sua apresentação. Existe como fazer isso também. Se a gente entende quais são as coisas que participam aí desse medo maior, que é o medo de falar em público, a gente tem mais chance de poder resolver paulatinamente esses problemas, de maneira até mais fácil do que você pode imaginar. Claro que tudo isso é um processo, não é do dia para a noite. E o que me incomoda muito são os gurus que aparecem às vezes na internet falando: assista uma aula e pronto, você já resolveu o seu problema de fobia ou de medo de falar em público, algo que o valha. Não existe receita mágica, não tem bala de prata, mas o que eu posso afirmar com certeza absoluta é possível sim desenvolver grande habilidade de falar em público, mesmo que se tenha medo. Porque ter medo não significa ser covarde, e ter coragem não significa ausência de medo. Esse é o ponto mais importante. Em grande medida, grande parte dos bons oradores, se você perguntar a eles se eles possuem medo de falar em público, ou se sente algum tipo de receio de falar em público, ou são pessoas mais tímidas, vocês vão perceber que eles são ótimos oradores, fazem com muita propriedade, apesar do medo que sentem também. Isso não significa que para ser um bom orador eu preciso ser tímido ou preciso ter algum tipo de medo. O que eu estou querendo dizer é que é natural sentir medo. E é bom que a gente sinta, porque isso faz com que a gente se prepare sempre melhor para fazer aquilo que a gente se predispõe a fazer. E com a oratória, falar em público, dialogar com outras pessoas em público, também passa por esse preceito básico, que é uma boa preparação, uma boa técnica para encantar as pessoas com as quais a gente estiver dialogando. Espero que tenha te ajudado um pouquinho a pensar a respeito dos medos. Eu vou publicar vários vídeos tratando sobre essa temática do medo e como a gente pode paulatinamente resolvendo essa questão de vez e fazendo com que a sua oratória possa se desenvolver de maneira clara, objetiva e que, claro, possa fazer com que você galgue degraus que você nem havia pensado ainda que poderia. Até o próximo vídeo, grande abraço para todos vocês.